Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócio Delas. Meu nome é Lívia, host do podcast, e hoje... Bem, primeiro eu preciso falar que hoje foi um dia muito busy. Eu estou com o meu uniforme, então assim, já vou fazer o jabá da minha amiga. Se você não assistiu o episódio anterior com a Dani, vai lá assistir o episódio anterior com a Dani, porque esse daqui é o Chic Scrubs, então eu tô assim porque foi o dia busy. Aqui é um episódio, um podcast de empreendedorismo, vocês vão entender o vida busy de uma empreendedora. Mas hoje estou recebendo, muito feliz, muito contente, porque ela é uma das razões de eu estar podendo, de eu querer fazer esse podcast, porque quando eu ouvi a história dela, eu achei que ela precisa muito se divulgar. Então hoje eu estou recebendo Mariana Pinheiro, counselor, especialista em comportamento infantil, dona do My Little Chicky Family Daycare. E falta alguma coisa? Acho que não. Consteladora. Consteladora familiar. Foi assim que eu conheci ela. Oi, Li. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada por me receber aqui Nada. hoje, por convidar. Meu primeiro podcast, sei lá como que eu vou me sair, porque eu e as câmeras não nos damos muito bem. Nossa, vai ser ótima. Vai Ai. ser maravilhoso. Mas muito obrigada por aceitar o convite. Eu, como sempre te falo, eu acho que você precisa se divulgar. Então, eu estou aqui abrindo esse podcast para você se divulgar e contar a sua história. Porque obrigada. você precisa ajudar muito mais gente. O povo brasileiro precisa conhecer essa mulher, que essa mulher é maravilhosa, gente. Ela tá se escondendo. Eu e as câmeras. Não. Eu queria muito me divulgar mais, mas eu não sei como, sabe? Sim. Eu ainda sou old school, adoro paper. Sou do papel e caneta, tenho minha agenda, notebook, e me dou muito bem com ela. Todo mundo fala, você tem que passar pra parte online, tecnologia. E eu falei, não. E tô Me bem deixa old school. aqui. Me deixa aqui, exato. E tô muito feliz que você conseguiu chegar até aqui. Se eu fiz parte de um pouquinho, já tô over the moon. Sim. E só escuto coisas boas sobre você. Ai. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo. Você vai Tomara. brilhar. Vai brilhar. E obrigada por me receber de novo. Não. E vamos lá. Vamos lá, me conta um pouco como é que você chegou aqui na Austrália, porque eu sei que você não tinha nada do que você faz aqui, você fazia no Brasil. Nada. Era nada a ver. Comecei tudo do scratch. No Brasil, eu era fashion designer e trabalhava com marketing. Então, Você se formou em moda. me formei em moda e fiz pós em marketing. Na verdade, eu sempre quis ir para a área da saúde. Eu queria fazer nutrição. Mas meu pai sempre teve comércio de roupas. E eu era tipo o braço direito dele desde pequena, sabe? Ele abriu uma loja e carregava a Mariana pra trabalhar na loja. Então eu sempre fui muito envolvida nessa parte de comércio e moda. Mas na minha cabeça, eu achava que ser nutricionista era tudo. É mesmo? Eu nem sabia direito o que fazia uma nutricionista, mas eu achava tudo. Então chegou o tempo de prestar vestibular. Eu falei pra minha família que eu ia fazer nutrição. E meu pai falou, mas por que você não faz moda? Eu falei, tá bom, né? E na época você precisava de pontos. Eu fiz primeira posição, coloquei moda. Segunda posição, coloquei nutrição. E eu não passei pra nutrição, só passei pra moda. Então fui estudar moda. E no meu segundo ano eu já consegui um estágio na Riachuelo. Olha que E legal. foi onde minha carreira de moda começou. Porque aí eu passei por vários departamentos lá dentro e acabei no marketing. E aí eles estavam começando a investir na área de marketing na época e eu assumi muita coisa. Eu assumi a parte de viagem, assumi a parte de photoshooting e aí decidi fazer pós em marketing, né? Porque eu me identifiquei muito com esse mercado. Fui fazer pós e aí saí da Riachuelo, fui trabalhar para uma licenciadora que ainda era um pouco na parte de moda, mas muito mais focado na parte do marketing.
Fiquei com eles um bom tempo e aí fui trabalhar com a Marfrig, que é a empresa que tem o domínio da Seara. Olha. Então, eu saí totalmente da parte da moda. da moda e fui me focar com a parte do marketing. Mas fiquei há muito pouco tempo, senti muita falta da moda. E abri meu próprio ateliê. Legal. Só que, in between, eu vim pra Austrália enquanto eu tava trabalhando com a licenciadora, porque eu tive um burnout. Claro que você teve um burnout, tanto que você trabalhava. Eu tive um burnout, vim pra Austrália por 3 meses como turista. Sim. Né, pra ficar na casa do meu primo. E me apaixonei. Me apaixonei pelo país, me apaixonei pela cultura. E aí, quando eu voltei, né... Quantos anos você tinha? Quando eu vim a primeira vez, eu tinha 25 anos. Sim. E nossa, com 25 anos você já teve um burnout. Já tive um burnout. Uau. Já tive um burnout. Eu trabalhava 50, 60 horas por semana com a parte do marketing. E aí, fiquei aqui 3 meses, voltei pro Brasil. Foi onde eu tinha decidido sair da licenciadora e entrar na Marfrig, que eu achava que a vida ia ser um pouco mais fácil. Só durei 5 meses, porque foi 3 vezes pior. Eu tinha reuniões 3 horas da manhã. Nossa. Era muito puxado. E aí eu falei, olha, vou decidi abrir meu próprio negócio. E foi onde eu fui morar no interior e abri meu ateliê. Era ateliê de alta costura. Olha, que chique. De alta costura, desenhava. E você desenhava tudo? Desenhava tudo. Você costurava também? Não. Eu tinha toda a parte de produção terceirizada. Sim. Eu tinha uma loja de tecido, então toda a matéria-prima eu já tinha. Sim, que era do seu pai. Que era do meu pai, Sim. que eu assumi. E então eu desenhava, a cliente escolhia o tecido, então deu muito certo. Porque eu tinha a matéria-prima, eu desenhava, então era tudo muito único. E tinha toda a parte de operação que eu tinha costureiras maravilhosas. Então deu muito certo, só que eu sempre comparava, né, com a época que eu vivia aqui. E olha que eu nem vivi muito, nem trabalhei, só fiz um curso muito rápido de inglês. Sim. E aí decidi. Tava lá, decidi. Falei, eu vou voltar pra Austrália, sem objetivo nenhum. Só vou pra estudar. Fiz um visto de 6 meses e vim. Largou tudo. Sua Larguei empresa tudo, lá, vendi tudo. Vendi tudo. Caraca. E vim. Uau. Vim com visto de 6 meses. E um inglês muito básico. Sim. Muito, muito básico. Eu acho muito engraçado, porque todo mundo que vem aqui fala que vem com inglês básico, vem sem inglês, e todo mundo fala inglês maravilhosamente bem hoje em dia. Então, pra vocês verem, gente, que é possível. É possível, é muito possível. Mas você tem que ter determinação. Eu acho que, assim, conheço muita gente que tá aqui há 10, 15 anos, que ainda tem um inglês. Mas aquilo é o que você quer. Sim. E você tem que colocar goals. Sim, metas, né? E hoje... Então, cheguei... 6 meses, não falava, comecei como cleaner. Só que em 3 meses, eu falei, eu vou tentar trabalhar como nanny. Né? Porque eu pagava mais do que eu cleaner e te dava mais horas. Sim. Mas com aquele inglês, eu falei, como que eu vou numa entrevista? E eu lembro até hoje que essa família foi a família que abriu as portas pra eu entender o quanto eu amava a parte infantil, de comportamento infantil, e também... como a gente tem condições de atingir tudo aquilo que a gente almeja. A gente só precisa ter um pouquinho de coragem e se jogar. Sim. Então, eu lembro que essa entrevista foi num domingo. Eu estudava das 8 às 3. Eu fazia o cleaner das 3 às 7. De segunda a sábado. Você tinha alguma experiência com criança? Não. Foi só por causa do dinheiro? Não, foi só por causa do dinheiro e que eu queria uma vida um pouquinho melhor do que... né? Do cleaner. Mas você não tinha ideia do que era a parte infantil, nada? Nada. Eu tinha feito alguns voluntários no Brasil, porque minha mãe sempre foi da igreja, então ela sempre precisava de ajuda no final de semana. Eu ia pra ficar ali, tipo, meia hora com um grupo de crianças, mas só pra fazer nada, só pra, né, make sure que eles estão ok. E aí foi nessa entrevista, eu lembro até hoje que aí eu entrei na casa da família e o bebê pulou no meu colo. Ah, que lindo. Ele pulou no meu colo e foi muito bonitinho, porque era abril e eu faço aniversário em abril, e ele também um dia antes de mim. Sim. Que lindo. E aí a mãe falou pra mim, olha, eu acho que a gente nem tem que, né,
falar muito, acho que ele já te escolheu. E aí a gente conversou um pouco naquele broken English. E ela falou, quando você pode conversar? E eu falei, daqui uma semana, meu aniversário, a gente tinha marcado uma road trip. E eu falei, posso conversar na outra semana? Ela falou, que coincidência, a gente também vai viajar, porque é o aniversário dele. E a gente começa quando os dois voltarem. E aí comecei. Legal. Fiquei com essa família uns 2 anos, só que quando eu comecei a trabalhar com eles, aí eu inventava jogos, porque eram 3 crianças, e a criança do meio, ela era muito challenging. Nossa. Então eu sempre me via me virando pra tentar fazer com que ela me escutasse, ou me aceitasse. Então, inventava jogos, inventava passeios, brincadeiras. E aquilo tudo virava minha ferramenta de trabalho. Que legal. E a mãe um dia viu. E ela falou, por que você não trabalha em childcare? Eu falei, como que eu vou trabalhar em childcare? Ela, não, eu vou conversar com o childcare da criança e ver se eles não te dão oportunidade. Porque na época eu fazia só part-time. E ela conversou com eles. Eles me deram shifts, sem eu nunca ter estudado. Porque na época você não precisava de certificado para trabalhar em childcare. Entendi. Na verdade, a área de childcare é uma área que muda muito, né? Muda. Assim, a regulamentação. Regulamentação. Muda bem constantemente. E na época eu não precisava, e muito pouco tempo depois mudaram. Sim. E aí eu fui fazer Early Childhood porque eu queria continuar trabalhando com childcare. Você gostou? Você começou a trabalhar lá e gostou? Gostei. E aí eu vi que eu tinha condições de crescer. Porque como nanny, você não tem muito pra onde ir, né? E aí eu vi nessa área uma área de fazer carreira. Sim. Né? E aí fui estudar certificado 3 e descobri, porque como era um centro pequeno, ela me contava muitas, assim, macetas na área. Ela falava, olha, se você ficar como casual, o rate é mais alto. Então, você tem flexibilidade com o seu horário e também pode escolher os seus dias. Então, se você quer fazer carreira, quer estudar um pouco, vai para centro grande, centro grande, centro pequeno, centro médio e ver onde você consegue se achar. Eu falei, tá bom. Então, fui cursar Early Childhood, trabalhando como nanny. E aí, parei o cleaning total. Fiquei com 3 famílias de nanny enquanto eu trabalhava, mais o childcare. E aí, fui largando os nannies e fui indo mais para a área de childcare como casual. Então, como casual, eu me registrei em vários childcares. Então, eu trabalhei em grupos grandes, como o Good Start, Uniting. Trabalhei num childcare grande, com mais de 120 crianças e passava de rooms. Caraca. Então, eu fui aprendendo de diferentes age groups. Sim. E aí, até um dia, eu conheci uma diretora. E eu tava acabando meu curso de childcare e eu não me via como diretora. Eu me via mais passando por milestones. E aí, essa diretora, a gente num lunch, ela falou, mas por que você não faz counseling? Né? Eu te vejo mais trabalhando com one-on-one, as crianças nunca esquecem de você. Já pensou? Caramba. E na escola onde eu estava estudando, eles tinham um curso de counseling. Mas eu não tinha ideia. Então eu fui para conversar com a escola sobre o curso, gostei muito e me matriculei. Então, em vez de eu fazer o diploma em childcare, eu fui fazer o diploma em counseling. Mas era counseling geral? Geral. Independente se é criança ou não. Se é criança, não. Em geral, o que você pode trabalhar no mercado infantil. E a minha intenção era fazer a especialização na infantil. Então, fazer o geral. Explica um pouco, assim, porque é meio confuso. Porque tem muitas áreas, na verdade, que a gente tenta comparar com o Brasil e aqui. E não tem muito como a gente comparar, porque é diferente. Tem algumas áreas aqui que você não precisa, por exemplo... Psicologia aqui é diferente do psicologia no Brasil, né? Então, assim, você pode trabalhar como terapeuta... Mas não necessariamente ser psicóloga, é isso? Sim. Aqui você tem o psicólogo e você tem um counselor. Entendi. O counselor, ele não diagnostica, mas o psicólogo também não diagnostica. Mas o curso, ele é mais curto, porque a psicologia aqui, ela leva mais tempo. E tem muitos anos, tem muito tempo de estágio, né? Tem muita residência, mas você pode atuar como counselor no one-on-one,
nas sessões no private. Você pode, com o diploma de counseling, você já pode atuar. Tá. No Brasil, eu nem sei se a gente tem essa... Não, no Brasil, acho que você tem que fazer faculdade de psicologia. Até onde eu sei. Eu não sei, porque como eu aprendi tudo aqui, então essa carreira foi traçada aqui. Mas é bom, é só pra gente saber também, porque às vezes a gente quer procurar uma psicóloga estando aqui, e não necessariamente você precisa de uma psicóloga, você pode só procurar um counselor. Um counselor, né? Sim. Pra fazer terapia, no caso. Sim, porque a gente trabalha com as mesmas técnicas. Lógico que a gente não tem o aprofundamento que o psicólogo tem por causa de todos os anos de estudos, mas assim, quando eu acabei o curso de counseling, eu também fiz a especialização em Child and Youth and Counseling. Então, eu tenho mais 1 ano e meio e também fui fazer cursos de especializações. Então, o CBT, que é o Cognitive Behavior Therapy, que é uma das técnicas, eu fui me aprofundar, porque é onde eu me achei. Sim. Que é o de comportamento infantil. Não, que é o de... Na parte do counseling, você tem a psicoanálise, que é o Freud. Você tem o Cognitive Behavior Therapy, que é uma forma diferente, um approach diferente na terapia. A gente... Terapia cognitiva... de comportamento? Vamos traduzir isso. Cognitivo... Comportamental? Cognitivo comportamental. Tá. Traduzindo. Não sei se é assim exatamente. Não me desculpe pra quem sabe. Não, tudo bem, gente. É o mal de quem estudou aqui. Eu também passo por isso. A gente só sabe alguns termos em inglês. Exato. Até hoje, quando eu tenho clientes em português, eu peço desculpa já de upfront, porque todos os termos técnicos eu aprendi em inglês. Sim. Então, pra mim, até traduzir é um pouco complicado, mas eu sou super aberta. E hoje ainda brinco com meus clientes. Falo, vai meio português, meio inglês. Né? E se você tiver dúvida, me para. E eu te dou esse extra de minuto. Sim. E então, foi isso. Aí, fiz o infantil. E fiz algumas especializações. Então, fiz o Parenting Counseling para atender pais e caregivers. E mindfulness, que mexe mais na parte de meditação. Tá. É mais calming. Mindset, yes. E aí comecei. E já tava com um know-how muito grande, porque eu já tinha passado por vários centros. E setores, né? Dentro do childcare. E aí... descobri do Family Daycare, né? Que era um grupo menor, onde você tinha mais o one-on-one. E aí me decidi ir procurar um emprego nessa área para ver se eu gostava. O Family Daycare geralmente é dentro de uma residência. Isso. Tá. Geralmente é o dona da casa que cuida das crianças. Tá. Mas hoje você tem o Dual Educator, que você também pode ter o seu negócio e dividir o cuidado com outra educator, né? Então, você em tradução livre seria uma creche dentro de casa. Exato. Tá. Exato. E aí... Mas não é bem assim, tá, gente? Porque tem vários pré-requisitos do governo. Não é só abrir uma creche dentro de casa. A diferença é, se você quiser ser uma educadora, em childcare você pode trabalhar cursando o certificado 3. Para você ter um Family Daycare, você tem que ter concluído o curso. Entendi. Para você abrir um. Mas vocês têm o mesmo regulamento de um childcare grande. Isso. Todos os papéis, todos os documentos. Licenças. Exato. E a gente tem que estar linkado com um provider, que é como se fosse o seu supervisor que vai reportar para o governo. Tá, entendi. E eu fui trabalhar no Family Daycare para pegar experiência e para saber se eu gostava, para abrir um. E fiquei 1 ano trabalhando para um Family Daycare. Legal. Realmente gostei. E nisso estava concluindo já o curso de counseling e comecei a me voluntariar para atender amigos. Sim. Né? Para ver se eu também gostava da parte de casa. E aí, a minha chefe na época, né, do Family Daycare, me ajudou muito a abrir. E outra muito amiga, que também tem um Family Daycare, me deu um guidance. Aí abri o My Little Chick em 2021.
Então você abriu em 2021? O My Little Chick, sim. O Family Daycare? Ou o Counseling? Daycare. Não, Counseling... Eu comecei com voluntariado no ano anterior, mas a clínica foi junto. A gente abriu os dois juntos. Os dois juntos, ano passado, então? Ano passado. Nossa, eu achei que já tinha bastante tempo. Não. Comecei a atuar em 2020, Sim. né? Mas mais na parte infantil. Porque Sim. aí eu já tinha o curso e eu já tinha as crianças. Então eu comecei a atuar. Só que eu via que eu trabalhava com as crianças mais num perfil de professora. Entendi. E aí foi onde eu me posicionei mais como counselor de adulto e deixei a parte de infantil mais como educação, Entendi. como educadora. E aí, acabei o curso, foi onde eu encontrei a constelação. Que foi Caramba. minha terapeuta que falou, vamos fazer o curso de constelação juntas? Falei, vamos. E como eu já estava atendendo no counseling, já tinha alguns clientes no counseling, eu comecei a usar a constelação para ver como que era o feedback. Sim. E aí, me apaixonei. Sim. Me apaixonei porque, dando um overview, Um geral. um geral da constelação. A constelação hoje eu uso como minha ferramenta da terapia. Tem Tá. vários tipos de approaches, várias condutas, mas eu uso como terapia. Então, o cliente vem com problema ou com angústia e eu tento ser mais neutra possível e eu faço a constelação na água, né? É onde a gente tem menos interferência, né? O constelador e o constelado. E aí a gente faz a leitura dos representantes. E me achei. Sim. Não, é incrível. Eu amo os resultados da constelação. Uma sessão mais demorada do que a sessão de terapia. counseling, de Sim. terapia. Mas vem muito mais intenso todos os traumas e vem essas respostas muito mais rápidas, coisas que a gente leva 3, 4 sessões para chegar. Na constelação, às vezes, a gente, com 2, 3 movimentos, a gente consegue achar onde A o trauma causa, a causa ou o trauma tá vindo. E Cara, você faz muita coisa. Como é que você dá conta? Porque assim, hoje você tem o Family Daycare na tua casa. sim, Quantas crianças tem? nós somos em 9. 9 crianças. 9 crianças. Caramba. E E é de segunda a sexta. de segunda a sexta. E aí você ainda atende os pacientes de counseling. Sim, tenho. Acho que. Alguns. Fora os pacientes de Fora os- constelação que eu e a Bianca a gente manda pra você. Constelação e a parte do comportamento infantil que eu faço house calls. Que é onde na verdade, hoje eu tô tentando migrar, né? Porque eu tenho as professoras que trabalham no Family Daycare, então eu tô tentando sair do floor e trabalhar mais com a parte do counseling e me especializar nessa parte do comportamento infantil, que eu mixo a parte de educação, desenvolvimento, com a parte do counseling, do mental health. Então, para crianças que estão tendo problemas de sleeping, eating disorders, ansiedade, in very early age, essas crianças, eu vou na casa, vejo o setup e tento ver qual que é a resposta dos pais. Tipo uma super nanny. Basically. Com menos glamour. menos Menos glamour. glamour. Tipo uma super nanny. Tá. Mas você dá exercícios? Sim. Tá. E aí? Exercício muito assim. É como a criança tá interagindo com outras crianças. E o pai fica frustrado, a mãe fica frustrada, porque ele não consegue ter um convívio social... não, vamos dizer normal, mas assim, mais adequado para o ambiente, e aí tudo mais como a criança tá desenvolvendo, como essa informação tá chegando até ela.
E aí só mudar algumas palavras, ou só mudar o seu body language. E assim eu vejo que os resultados estão sendo mais rápidos do que a terapia em si. Sim. Então, eu mudei um pouco a forma do approach na parte infantil. Hoje eu tô trabalhando muito menos como counseling, mais como especialista em comportamento. Sim. E atendendo no ambiente da criança. Na estrutura que ela se sente muito mais confortável. Legal. Nossa, que legal. E usando as ferramentas que ela tem. Então, por exemplo, se ela se sente segura com aquela boneca, então é com aquela boneca que a gente vai fazer o exercício. Ai, que legal. Que bacana. E eu vejo que os resultados são muito mais rápidos. Para a criança e para a família na dinâmica no geral. Sim. E assim, porque hoje praticamente você tem 3 negócios. Sim. Como é que você administra isso tudo? Eu não administro. Tá. Go with the flow. Go with the flow. É difícil, porque você fica muito assim... Eu quero atender tudo ao mesmo tempo e você não atende nada direito. Então, por isso que eu decidi hoje sair um pouco do Family Day Care, deixar com as professoras, administrando, porque eu tenho professoras maravilhosas que têm a mesma filosofia que eu tenho. Até porque você treina elas, né? Sim, sim. E ficar mais com a parte de mental health. E trabalhar as 2 áreas, porque elas são praticamente a mesma, mas com 2 grupos diferentes. Então, a parte de adulto, eu tô mais focado com o cognitivo, que é uma terapia mais rápida, e a gente vê resultados mais rápidos. E a parte do infantil, que eu tento trabalhar com problema com early intervention. Tá. Que aí a gente não precisa de longas sessões. E para poder evitar o trauma. É trauma, exato. Exato. Que a gente trata na constelação hoje em dia. Exato. Então, para ter menos clientes da constelação, a gente já cuida desses pititico agora. Entendi. E como eu administro? Na famosa notebook, na agenda mesmo, papel e caneta. E é você que faz a administração, toma conta de toda a parte assim? A parte do My Little Tiki, as professoras me ajudam muito. Boa. Na parte de paperwork, conversar com as famílias, assinar contrato. Elas me ajudam bastante. Meu marido, muito mão na massa. Então, assim, quando eu preciso de ajuda para marcar, ele também me ajuda com essa parte. Porque, como tudo é via o website, então os bookings chegam no inbox para nós 2. Então, ele consegue agendar, ele consegue ver a agenda. Então, ele também me ajuda bastante com booking. E no dia a dia sou eu e eu. Você e eu. Você e você. E você e eu, ótimo. E assim, eu acho engraçado porque você tá super busy, mas você é zero do digital, assim. Da onde que as pessoas te acham, assim? Onde que... Olha, é muito word of mouth. Boca a boca. Boca a boca. Você vê que o boca a boca é poderoso Poderoso. ainda. E olha que assim... Hoje, eu fui pro Brasil passar um tempo, né? E lá eu vi o tanto que eu tô afastada, sabe? Da comunidade brasileira em si, né? Porque 90% da minha clientela é gringa. É gringa, né? E eu falo, eu tenho tanta ferramenta que eu posso ajudar, principalmente para novos imigrantes, porque tem o problema da fala... da adaptação, principalmente se você vem com criança. Ansiedade também. Exato, incertezas do futuro. Que eu podia usar essa parte, né, da mídia social para divulgar o meu trabalho. Faço muito trabalho voluntário, muito, né? Nossa, ainda tem tempo de trabalho voluntário. Gente, essa mulher é super woman. Mas você vai falar, não faz. Você não tem como falar não. Você vai ajudar. Sim. Eu só preciso, né, usar esses canais para chegar até eles. E isso que eu acho que eu falho. Tá. Falho. Mas não é porque eu sou old school mesmo. Sou old school mesmo. E nem na minha mídia social mesmo eu entro. A pessoa que cuida dos posts, e ela que praticamente gerencia tudo. Sim. E eu tenho que estar mais
mais presente, mas falta tempo, porque eu sou só uma e eu que tenho que atender os clientes, eu que tenho que fazer as primeiras entrevistas, eu que tenho que entender do comportamento. Então, a parte do mão na massa, infelizmente, eu ainda sou só uma, querendo crescer. Sim. E o que mudou? Porque você teve o burnout com 25 anos, trabalhava pra caramba. Hoje não tá muito diferente, você continua trabalhando pra caramba. O que você acha que mudou da época que você trabalhava com moda pra agora? Eu acho que eu achei my calling. Tá. Seu propósito. Eu achei seu meu chamado. propósito. Eu acho que quando você faz o que você gosta, você não fica cansado. Sim. Você tem mais que 24 horas no seu dia. E eu falo isso para todo mundo, principalmente para clientes de constelação, que quando me procura, eu falo, o que mais te angustia? Né? Que é essa pergunta que a gente tem que tratar um assunto e todo mundo vem com vários assuntos. Eu falo, mas o que mais te angustia? E geralmente é isso, é aquela que você tem que focar em você para você achar a sua resposta. E muitas vezes a gente está procurando no externo. Sim. E tá aqui dentro. E eu mesma não sabia. Eu mesma vim me descobrir na Austrália, que eu falo que é o maior presente que a Austrália me deu. E foi meio que numa oportunidade, né? Porque você nunca pensou nisso, em trabalhar com crianças e ser terapeuta. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Você queria ser nutricionista? Eu queria ser... Exato, era tudo. E nunca me passou pela minha cabeça. E eu hoje olho pra moda, não sinto falta nenhuma. Caramba. Falta nenhuma. Que louco. E o que mais, quando você olha pra trás, qual é o seu maior aprendizado, assim, pessoal? É o meu maior aprendizado. Nessa questão de calling, de chamado. Escutar o seu próprio instinto. Acreditar em você mesma. Porque eu acho que quando a gente vem, né, pra Austrália, a gente fica muito insegura. Porque é tudo novo, né? E não fora a adaptação, ainda tem aquela falta de confiança, né? The confidence de ir pra lá e fazer o que você gosta, porque você não tem a língua, ou você tem que começar do zero, ou você tem que provar que você é bom. E eu nunca tive esse medo. Eu sempre fui muito com a cara e a coragem. Se jogou. Me joguei, né? E graças a Deus deu certo. Sim. Então, esse eu acho que foi meu maior aprendizado, e eu acho que é o meu maior strength. É não ter medo de começar, não ter medo de arriscar. E de mudar também, né? De mudar. Que legal. Conta um pouco, assim, da questão dessa parte de comportamento infantil, esse trabalho que você faz, assim. Qual que é a maior dificuldade hoje em dia na criação dos filhos, assim? E por que você, às vezes, tem que intervir? Olha, eu falo que hoje os pais sofrem uma pressão imensa da sociedade. Porque tem muita informação e muita gente para dar palpite. Sim. Eu acho que... Até gente que nem conhece, né? Porque tá na internet, a galera dando palpite na sua criação no teu post. Exato, porque a informação tá lá. E aí você, como pai, mãe de primeira viagem, você precisa da resposta. Você não sabe o que fazer. E lógico, você tem a melhor das intenções. Então, eu vejo que essa pressão de fazer direito acaba deixando o pai e a mãe muito alienado a tudo que a sociedade fala, tudo que a internet está mostrando, e deixa eles um pouco sem poder de entender e escutar a criança. Porque o segredo é, escuta o que ela tem para falar. Porque mesmo chorando, ela tá se comunicando com você. Nossa. Gente, quando estuda em comportamento infantil, você vê o diferente de tonação de choro. E cada choro vai te dizer uma coisa. E se você estiver ali escutando o seu filho, você vai conseguir entender o que ele tá passando. Mas hoje você fica tão preocupado que você tá fazendo a coisa errada
você acaba passando despercebido. Por isso que eu falo que o trabalho de especialista infantil, comportamental, ele vem não para interferir na sua criação, mas ele vem só para te dar mais um alívio, sabe? Uma ferramenta. Uma ferramenta de... Não, só escuta o que ele tem para falar, o que ele tem para comunicar. E eu tô falando de bebês muito pequenos que a mãe fica desesperada porque, pode ser cólica, ou pode ser que tá com fome, ou pode ser da fralda, de incômodo. Mas isso você só vai aprender com a prática. Existe algum sinal, assim, principalmente, assim, se para mães brasileiras que estão no exterior, assim, né? Algum sinal que a criança dá que você precisa estar atento? Tipo, nossa, preciso de ajuda profissional, nesse sentido. Sim, se o comportamento é repetitivo, o challenge behavior, que a gente chama, né? Sim. Que é aquele comportamento que causa frustração, irritação. Se ele é repetitivo por mais de 2 ou 3 ou 4 semanas, é onde a gente procura intervenção, a gente procura ajuda. Tá. Porque a resposta que essa criança está recebendo não é adequada para aquele comportamento. Entendi. Então, as mães têm que estar atenta no comportamento repetitivo. Exato. Mais o comportamento repetitivo. E lógico, se a criança está socialmente não se comportando adequadamente para se enquadrar, lógico que tudo leva tempo. Uhum. Né? Ninguém nasceu sabendo. Então, uma criança, ela precisa de conhecimento. Ela precisa passar por aquilo para se adaptar. Então, assim, não é no primeiro tantrum ou na primeira birra que você vai se assustar. Mas na ocorrência dessa birra, assim, quão agravante ela tá se machucando, ou ela tá machucando um terceiro, ou todo evento ela vai e faz a mesma coisa, ou morde, ou bate, ou empurra. E aí é onde você começa a notar, observar, e aí se é uma repetição, está ocorrendo toda vez, aí sim eu procuraria ajuda. Entendi. Como é que existe uma mudança muito grande quando uma família sai do Brasil e vai para outro país com uma família, né? Com criança ou crianças, né? Como que essa família pode observar sinais de que essa criança precisa de ajuda? E como que e a transição também pode ser um pouco mais sutil, digamos assim, porque é drástico o negócio, né? Sim. É porque, assim, a família tá muito preocupada na adaptação, no ajuste, e a criança, ela não vai ter tanto cuidado, tanta atenção, porque os pais estão preocupados realmente nesse achar um lugar para morar, achar um emprego, sobreviver e falar a língua, e preocupada até mesmo com quais são os próximos passos para essa criança. Vai para childcare, vai para escola. E nessa transição, a criança, primeiro que ela precisa de toda a informação, né? E eu falo independente da idade, de bebê a mais velho, de toda a informação sendo passada claramente na linguagem dela. Então, assim, você vai mudar, eu sugeriria já explicar para a criança que você está mudando de país. Vai ser uma transição que não vai ter todo esse suporte familiar. Vai ser mais papai, mamãe, ou quem for presente naquele momento. E tentar entender que a criança, além de se adaptar, ela também vai estar um pouco mais afastada do seu ambiente, né? De convívio. Né? Então, os sinais, geralmente eles se isolam, a criança fica muito mais quieta. Talvez ela comece a ter um distúrbio alimentar, ou comer mais ou comer menos. Onde ela acaba achando conforto na comida. Uhum. Na parte do sleeping também acaba afetando, porque ela fica com medo de acordar no outro dia e não ter a mesma rotina. Então, ela acaba não querendo dormir ou querendo dormir demais. Uhum. Na parte social, ela começa a ficar ou muito agressiva
ou muito carente, querendo mais o colo, mais o pegar, carregar. Esses são os sinais que a sua criança precisa de mais conversa, mais comunicação. Legal. Então, o que tá passando? Ó, o papai tá precisando de emprego, o papai tá preocupado mais em achar um emprego, a mamãe tá preocupado mais em achar emprego, por isso que a gente não tá lendo tanto pra você, ou não tá assistindo tanto a TV com você, mas vai tá tudo bem, quando eu achar emprego, provavelmente eu vou ficar mais 2, 3 horas fora. Porque eles entendem tudo, eles provavelmente não têm a língua pra talk back, mas eles entendem, eles absorvem essa informação e se sentem mais presente na sua rotina. Entendi. Dessa transição. Legal. É pra ser uma transição um pouco mais sutil. A comunicação. Eu nunca acho que é demais falar que comunique com seus filhos. Mas eles têm essa compreensão de você falar, tipo, na língua... Você tem que falar na linguagem da criança ou você pode falar numa linguagem mais adulta? Eu acho que você pode falar numa forma mais adulta, até mesmo porque você tá ajudando com o vocabulário dela. Tá. Né? Lógico que você vai falar da forma que você acha que é, né, a melhor forma. Mas eu sugiro que você converse com a sua criança como se fosse um adulto, ou, né, num vocabulário claro, porque você também está ajudando a aumentar o número de palavras e o vocabulário da sua criança. E pais bilíngues... É bilingual? Bilíngues, eu acho. Bilíngues? Para pais bilíngues, falar as duas línguas. Sempre falar as duas línguas em casa, porque criança até os 5 anos, eles absorvem na mesma velocidade as duas línguas. Então, eles vão aprender o português, o inglês, ou o português e a terceira língua, porque o inglês ele vai aprender aqui anyway. Sim. Né? Então, não deixar a sua língua... Sua raiz, né? Sua raiz morrer. Morrer. Nossa geração. Sabe o que eu acho muito engraçado? A minha filosofia. Porque eu sou filha de filósofo, não sei se você sabe. Então, às vezes eu dou... Beijo, pai. Meu pai me assiste todo episódio. Ai, que bonitinho. Lógico, tem que assistir, E aí pai. eu tenho esses desvaneios, mas brincando. Todo trauma acontece na infância. Maioria. E aí a gente cresce e aí a gente vê coisas comportamentais, várias repetição de coisas também que foram da nossa família que a gente carregou. E tudo isso vem da infância, não é isso? A gente repete comportamentos e tudo o que a gente viveu na infância. Sim. Tô errada? Não. Não. Tem como minimizar esses traumas? Dá pra gente criar um adulto sem trauma? Porque eu fico pensando assim, todo mundo tenta fazer diferente. Toda geração tenta mudar o que você não concorda na criação que você teve. Só que a gente acaba criando novos traumas nas crianças. Porque eu tenho certeza que minha mãe tentou fazer diferente da mãe dela. E a mãe dela tentou fazer diferente E isso, mesmo assim, eu tendo uma criação maravilhosa, eu ainda tive trauma. Então, assim, como é que você cria uma criança sem trauma? É possível isso? Vou te fazer uma pergunta. Existe adulto perfeito? Não. A gente vai errar. E eu acho que o que hoje, para minimizar o trauma... Porque, querendo ou não, quando nós éramos crianças, tudo era muito... A gente tinha menos acesso à informação. Então, tudo era naquilo, assim, na base do chinelo mesmo, né? Sim. Na base do chinelo. Hoje, a gente vê que tem outras ferramentas de se criar, ou de se educar uma criança. Mas a gente vai acertar toda vez? Não. Pai, mãe, não. E não põe essa pressão em cima de você. Se o trauma vai acontecer, e depende também, sabe? A gente tá falando aqui traumas de abusos. Ah, não, isso é uma coisa que você não tem como... A gente não tem como controlar. Mas traumas de tipo negligência, ou carência, ou, sabe? Que acontece entre crianças, sabe? No caso do bullying. Outro dia eu descobri um trauma que eu tinha com minhas amigas e eu não sabia.
Tipo, umas coisas assim que a gente... Gente, olha que loucura. Mas não sabia. E eu tenho minhas melhores amigas, tenho amigas até hoje e eu descobri que eu tinha um trauma. Mas que bom que acessou. Que uma vez que a gente acessa, a gente descobre que você não vive mais lá. Né? Porque a gente fica achando também que os traumas são só pai e mãe, né? Mas não é. Não é. Também é o convívio da criança na escola. Exato. Tudo. E hoje, mais e mais, com essa questão das crianças ter menos convívio social e mais nas mídias sociais ou na parte tecnológica, eles criam menos vínculo. E aí Sim. você fica menos afetuoso. E aí eu acho, na minha experiência, que a tendência é só aumentar a questão do bullying, porque você acaba não tendo esse tato, né? E você acaba falando o que vem na sua cabeça, porque você não tem um boundaries, né? Então, hoje lá na escolinha, a nossa filosofia com as crianças é: errou, você vai corrigir. E eu tô falando de crianças no range de 18 meses a 26 meses, né? Mas eles têm que entender que cada ato tem sua consequência, né? De uma maneira que eles entendam, lógico, né? Com amor, com cuidado, mas que a gente consiga olhar para o erro e não deixar passá-lo. Porque eu acho que é onde os traumas mais se afloram no futuro. Porque fica no subconsciente. Fica no subconsciente e você... seu cérebro usa a ferramenta de blackout. Vamos deixar lá, porque escondidinho, porque causa dor. E lá no futuro, quando você se vê numa situação onde você tem memórias ou triggers daquele trauma, você vai se sentir comportando de uma maneira que você não se reconhece. Sim. E tudo tá linkado, porque é isso. Os patterns always se repetem. E se dá para minimizar, eu acho que está minimizando. A gente tem menos traumas do que de como a gente... Mas vão ter traumas? Acredito que sim. Vão ter novos, que a gente vai ter que lidar lá na frente. Quer dizer, as crianças, né? Você, no caso. Nossos filhos, vamos dizer. Nossos filhos vão ter que lidar mais. Eu falei, mas o problema é deles. Desculpa, meus filhos, que nem nasceram ainda. Pois é. Mas tentei acertar. A gente fez o nosso melhor, lógico. E nós estamos aqui para isso, né? E eu acho que se você olha para trás e fala, nossa, meus traumas eram absurdamente, terríveis. E passei por todos eles. E hoje eu fico feliz que eu tive, né? Porque eu cresci. Sim. Eu aprendi muito. Hoje, se eu sou resiliente do jeito que eu sou, é porque eu tive que abrir muita coisa. Eu tive que falar muita coisa em terapia. E falar, nossa, tá bom, desculpa pai, desculpa mãe, eu sei que vocês tentaram o seu melhor. Sim. E eu acho legal você falar isso, porque isso você trabalha muito na constelação também, né? Nessa questão de você descobrir, aceitar e perdoar, digamos assim. Conta um pouco da constelação, assim. O que é a constelação, para quem não conhece? A constelação familiar ela é uma que eu uso como uma ferramenta de terapia, que ela te dá um olhar sistêmico, que ela vai olhar o seu sistema, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, e vai também olhar seus traumas. Então, o que a gente vê na constelação é um assunto, então um trauma, o que mais te angustia. Então, você vem com problema de relacionamento, alcoolismo, depressão. E a gente vai ver se isso tá no seu sistema agora ou se vem de gerações e você vem carregando isso, né? De vô, de vó, de mãe, de pai. E a gente cria uma consciência do problema. Então, na constelação, a gente trabalha a consciência. Você vem trabalhando, você vem carregando esse trauma... E você decidiu, naquele momento que você enxergou que ele está no seu sistema, deixar lá. E, a partir daquele momento, trabalhar no trauma de uma forma mais racional e lógica. Do tipo, a partir de hoje,
eu vou olhar para isso, eu vou olhar para essa dependência, codependência, mas eu vou agir diferente. Então, a constelação, ela não é milagrosa, ela não te dá respostas para o futuro, ela cria uma consciência e um movimento de alma. Então, assim, hoje no sistema você viu que o seu problema de relacionamento é porque você não se sente amada, ou você não se sente... como se fala? Segura, não? Por exemplo, você tem problema de relacionamento e a gente descobre na sua constelação que você não se acha merecedora de ser amada. Por algo que aconteceu no passado, exato. E você pode carregar isso da sua mãe? Se sua mãe não foi achou que não era merecedora e você... Se você tem um sentimento adotado, sim. Se você tem um sentimento adotado, sim. Então existe essa parte também inconsciente de que você acaba carregando dos seus pais. E o que a gente faz na constelação é você abre o movimento, você tem a consciência que isso não é seu, mas você tá carregando porque você escutou tanto da mãe ou tanto da avó, e você acaba tendo o mesmo comportamento. E aí, durante a constelação, você enxerga tudo isso e você acaba abrindo o movimento para todo mundo no sistema. Olha, isso que é o maravilhoso da constelação. Você acaba fazendo com que todo o sistema se favoreça dessa sua consciência. Você consegue ficar sem se emocionar em todas as... Não. Não. Parei de chorar. Ah, tá. Já foi um step grande. Parei de chorar. Mas emocionalmente, não. Porque deve ser cada história que você ouve, assim, em cada sessão, né? Sim. Porque eu lembro que comigo eu chorei, você chora também. Acaba se envolvendo, assim, não se envolvendo com a situação, mas, né? É empatia, né? Exato, a gente tem bastante. E eu sou extremamente emotiva. Então, assim, é difícil você não se envolver pessoalmente, porque isso eu falo que eu tenho por causa da terapia, que me ajudou a não misturar o cliente ou do constelador. Mas as histórias são tão lindas, os resultados são tão maravilhosos que não tem como, né? Você fica feliz, né? Sim. Que você conseguiu chegar a esse ponto de chorar e abrir seu movimento e ter um breakthrough de falar, nossa, eu consegui chegar até esse ponto. Agora, daqui pra frente, é só maravilha. Sim. E foi. Não, com certeza. E existe alguma coisa... Óbvio que isso eu não quero passar pela parte de confidencialidade da sua terapia. Mas existe algum assunto em comum que imigrantes passam? Alguma coisa assim de comportamento, ou de trauma, ou de... Existe alguma coisa que você recebe muito, assim, de queixa? Eu acho que na questão do relacionamento. Eu vejo que tem um fator em comum quando você está num relacionamento com uma cultura diferente. Eu vejo muita gente tem alguns conflitos. É muito difícil casar com alguém de outra cultura? É porque, assim, eu sou casada com um brasileiro, mas é difícil, assim? Na questão da parte terapêutica, assim, de você enxergar o outro como um paciente. Sim, é mais difícil porque você precisa... Quando você está cuidando de um paciente, você precisa entender das duas culturas. E aí, como você precisa dar ferramentas para o seu cliente, para que ele construa um lar mais harmônico, ou consiga falar uma linguagem, eu também preciso entender do background do partner. Sim. Então, assim... hoje eu entendo bastante da cultura brasileira, australiana um pouco mais, mas eu tô falando, assim, de várias culturas, né? Então, é um pouco mais difícil, desafiador, vou dizer, né? Se a cliente vem com um partner que eu não entendo tanto a cultura, né? Que aí eu vou estudar um pouco mais do background do partner para poder entender o porquê dos conflitos. Entendi. Porque às vezes até uma miscommunication. Sim.
Né? E eu posso falar porque barreira de língua também, né? meu marido é finlandês. Então... Nossa, finlandês. Europeu. Mas é mais europeu, né? A questão da cultura. Europeu é um pouco mais parecido, talvez, né? Um país com outro. Não sei. Eu não conheço muitos, né? Porque é o meu primeiro casamento e eu espero que é o último. Mas nós estamos falando de hot cold aqui. Sim. Você acha que as pessoas dos países frios, elas são mais frias mesmo? Olha, quando a gente começou, eu posso te falar que sim. Tá. 100%, mas hoje ele tá mais pro nosso ladinho. Ah, tá. Né? Ele brasileirou. Ele deu uma brasileirada no finlandês dele. Mas são bem racionais. Olha. São bem racionais, são bem diretos. Eu vejo que com o brasileiro a gente tem que ter aquele jeitinho de contornar, sabe? Conversar e do Oli eu vi que era tudo muito na lata, assim. É sim ou não. Não tem gray area. É sim ou não. Nossa. Preto no branco. Que me ajudou muito na parte do mental health, no geral. Porque para você trabalhar com terapia, você não pode ficar neutro, né? Sim. Você tem que ser honesto, ser transparente e ser direto. Senão, o tratamento nunca vai ter resultados. Sim. Você acha que dá pra gente ter alta? De terapia? Ou é uma coisa que a gente vai sempre ter? Sim, por favor. Não, sim. Eu acho que a terapia, ela te ajuda a se autoconhecer. Tá. Né? E uma vez que você tem ferramentas necessárias pra lidar com o seu dia a dia, eu não vejo necessidade de ficar prolongando um tratamento. Eu acho que... É lógico, cada caso é um caso, né? Eu, por exemplo, minha mãe, ela sofre de bipolar disease. Então, o tratamento dela precisa de uma atenção contínua. Sim. Né? Mas casos pontuais, eu acredito que não tem por que não. Né? Se você dá as instruções, você dá a ferramenta, você passa a confiança e o cliente cria uma autoestima, cria uma confiança nele mesmo, você quer mesmo que ele trilhe a carreira solo. Sim. É como eu penso. E indo para uma parte mais de empreendedorismo, assim, como lidar com a síndrome do... É síndrome do impostor? Que se fala? De não acreditar em você mesmo? Síndrome do impostor. Como lidar com isso? Porque eu vejo que é uma coisa muito comum, né? No meio, assim, de um empreendedor, de uma pessoa de negócios. Sim. Principalmente se você começa num país completamente diferente, que não é seu, que não é a sua língua, e você tem que começar do zero. Eu acho que você só tem que ter coragem. Você tem que abraçar os seus medos. O medo também te dá uma estabilidade. Então, não ignorá-lo, mas ao mesmo tempo encará-lo. Eu acho que o único jeito de você passar pela síndrome do impostor é encarando. Lógico que você vai ter obstáculos, não vai ser fácil. Mas se você não tentar, o não já é garantido. Sim, com certeza. Né? Mas em falando nisso, eu sou aquele tipo de pessoa que abriu a porta do avião, se joga, já joguei, já tô lá em... Eu sou meio assim também, eu acho. Não no avião, porque isso eu tenho medo. Mas... é literal. Não. Acho que eu não pularia de paraquedas, não. Não mais. Acho que quando eu tinha uns 20 anos eu era mais, assim, inconsequente, talvez. Eu sou cagona, não vou. Mas acho que talvez naquela época eu teria feito. Teria pulado de paraquedas, mas hoje em dia não. Hoje eu tô um pouco mais cagona. A gente fica pensando muito no amanhã, né? O que vai acontecer comigo? E se acontecer alguma coisa, quem vai tomar conta de tudo? Mas a questão de coragem, assim, eu acho que eu tenho bastante, assim, de me jogar. Mas alguns medos, óbvio. A gente sempre tem. E tem que encará-los, não tem como. E aí depois vira uma superação. Sim. E aí esse medo vai virar um learning experience.
E aí vai te dar mais incentivo e mais força para assumir algo maior, Sim. mais atraente, mais challenge. Qual é a sua maior dificuldade de empreendedorismo? Me divulgar. Já estamos vencendo o medo aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu falo, eu sou corajosa. Me divulgar, me expor. Caramba. Mas mas te expor em todos os sentidos ou é mais em questão de filmagem? Todos os sentidos. Todos os sentidos. Tanto que quando eu abri as mídias sociais, o My Little Chick, meu website, eu levei quase 1 ano pra botar uma foto minha lá. Quase 1 ano. Todo mundo, bota uma foto sua, faz o seu profile. E tanto que, assim, foi uma das professoras que falou, vem cá que eu vou tirar foto hoje. Porque senão não saía essa foto. Caramba. E por que você acha que as pessoas têm medo de se divulgar? Olha, Porque é muito engraçado isso, que eu vejo que muitas empreendedoras divulgam facilmente o trabalho de outras pessoas, mas não se divulgam. Por que você acha que a gente tem essa dificuldade de se autopromover, talvez? Eu vou falar no meu caso. O meu caso é assim... eu falo, tem tanta gente lá, deixa eles pegarem um espacinho, eu acho que eu tô bem aqui, né? Tô bem aqui, mas dá espaço para outras, sabe? Ou para outros. E aí eu fico, sabe, sempre guardando o meu para depois. E... Eu acho que pra mim é mais um medo de me expor. E também tem isso, o medo de medo do se que vão expor, pensar da gente. Eu acho como colocar lá fora, será que eu tô Sim. sendo muito rude? Ou será que eu tô sendo muito arrogante? Ou Ainda será mais que porque a gente vive num momento do cancelamento, né? Virtual. Então acho que acaba que muita gente não consegue se divulgar, talvez, por medo do hate. Exato. Do que vão pensar de mim. Sim. Também tem isso. No meu caso, né? Também tem bastante isso, né? Vou colocar lá o que vão pensar. Sim. E entre outros fatores, como que eu vou me expor lá? Me exponho como uma consteladora, ou uma counselor, ou comportamento infantil. Sim. Então, deixa aqui o que eles precisarem, eles me acham. Sempre naquela hope, né? Eles me acham. Mas tem que mudar Tem isso. que mudar. Eu sei. Tem que mudar. Vamos mudar. Vamos mudar isso. Vamos mudar. Mas já deu o primeiro passo, já tá aqui. Obrigada. E quais seriam as 3 dicas que você daria pra quem quer começar com counseling aqui na Austrália? Bom, primeiro estudar. E entender como funciona, porque a gente está lidando com seres humanos e com os medos e receios deles. Ter empatia. Porque você vai escutar histórias maravilhosas, mas também pode ser que você não se sinta conectado e você continue tendo empatia por aquela pessoa. E a terceira dica é coragem. Vença os seus medos e vá. Legal. E vá. Muito bom. Bem, Mari, eu sei que você já tem todos os meus produtos, ela é minha cliente, mas eu fiz uma caixinha pra você, pra dar de presente, pela participação do episódio. Espero que você goste. Lógico que eu vou gostar. Gosto de tudo. Gosto de tudo. Inclusive da massagem. Quem quiser te procurar para constelação familiar, ou counseling, ou a parte de comportamento infantil, como é que as pessoas te acham? No site www.mylittlechick.net ou on Instagram at mylittlechick. @mylittlechick. @mylittlechick. É chick, é CHEEK. Y. Desculpa o português e inglês. Muito bem. Obrigada, Lili. Obrigada a você, gente. Foi Obrigada, ótimo. muito obrigada por
por aceitar o meu convite, por se divulgar, por por ter coragem de estar aqui. Viu, gente? Se eu conseguir, vocês conseguem. E, gente, quem quiser, a Mariana é maravilhosa. A constelação dela, todo o trabalho dela é incrível. Ela é uma pessoa que merece todo o sucesso do mundo. Então, vai lá, segue ela lá, contata ela, que tenho certeza que ela vai ajudar vocês. Então, é isso, gente. Segue a gente lá no Instagram, Negócio Delas Pode. Meu Instagram, livia.portugal. Segue o Boss Skincare também, @BossSkin, @BossSkin Brasil e @BossSkin Spa. Aproveita, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, deixa um comentário aqui se você gostou do nosso vídeo. E eu acho que acertei todo o script pela primeira vez. Então, muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.